Delegacia de Polícia Civil aqui de Jeremoabo, por ocasião do fato que aconteceu ontem neste município. Uma jovem senhora, ela deu à luz a uma criança na sua própria residência e a informação é de que essa criança foi descartada. Vamos conversar com o delegado, que é o responsável para apurar este fato. Para você que está acompanhando as imagens diretamente da delegacia aqui na Blitz do Trovão, também nós temos o nosso companheiro Romário da Co-Irmã FM Vaza Barris, que está conosco. E, delegado, a respeito deste fato, o que já foi apurado até o momento sobre o caso da mulher que deu à luz e descartou o recém-nascido? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes, telespectadores da Vaza Barris FM, Jeremoabo FM, Blitz Trovão. Estamos aqui hoje para esclarecer esse crime que efetivamente chocou a sociedade jeremoabense, chocou a região, chocou o estado. Inicialmente fomos acionados efetivamente para averiguar a situação de que teria chegado ao Hospital Geral Municipal de Jeremoabo uma pessoa, um indivíduo, com uma queixa de sangramento e hemorragia vaginal. Todavia, ela, quando foi avaliada pelos médicos do hospital, foi identificado que ela estava com, vamos dizer, cordão umbilical ainda acoplado ao seu corpo e placenta visível quando do exame clínico. Na ocasião, foi que se percebeu que existia um feto que não estava ali. A equipe efetiva de médicos e enfermeiros foram diligentes em busca incessante para salvar a vida da criança. Conseguiu voltar à casa efetiva dessa pessoa e identificaram que efetivamente tinha uma criança, um recém-nascido, descartado junto a sacos de lixo no fundo do quintal. Na ocasião, que a gente pôde perceber e apurar é que o saco ainda estava quente, o cordão umbilical ainda pulsante, que reúne todos os indícios que a criança nasceu com vida. E isso fez com que a gente se posicionasse, reunisse todos os elementos, e essa autoridade policial que você fala deu voz de prisão em flagrante ainda no hospital a essa pessoa que inicialmente negava a existência de uma gravidez e de um feto, até que foi reunido todos esses elementos informativos que permitiram indicar realmente os indícios dessa prática desse crime realmente bárbaro, prática desse crime que a gente conseguiu reunir todos esses elementos. Infelizmente não conseguiu salvar a vida da criança, a equipe médica, a equipe de enfermeiros. Todavia, cabe a nós, a função de polícia judiciária, reunir todos os elementos informativos, dar voz de prisão em flagrante e todos os outros procedimentos cabíveis ao caso. Doutor, referente à questão da gravidez, sabe-se dizer que já era completo ou se foi interrompido ali? Sabe, tem essa informação? As informações procuradas pela Polícia Judiciária dão conta que era um bebê de 40 semanas, aproximadamente 3,70 quilos. Pelo que a gente analisou o grau de laceração pelo parto, já era um bebê bem desenvolvido, o que nos leva a crer que efetivamente ela deu luz à criança e após o momento que a criança nasceu com vida, foi subtraída a vida da criança. Qual será a tipificação criminal inicial atribuída a esse caso? Pode ser considerado infanticídio ou abandono de incapaz com resultado de morte, doutor? Inicialmente, tipificamos o flagrante na condição de infanticídio e ocultação de cadáver em concurso formal. Comunicamos o flagrante, demos voz de prisão, comunicamos o flagrante ao Poder Judiciário, que já está ciente e fazendo toda a estrutura organizacional para que ela passe por audiência de custódia. Nessa audiência de custódia vai ser decidido sobre o status de liberdade, se ela vai ficar em liberdade, se ela vai responder o processo presa ou se vai ter alguma outra medida cautelar, como uma prisão domiciliar. Há indícios que teve alguma participação, coparticipação, ou se ela agiu sozinha, ou se eu tenho essa informação, possa passar para a gente? Os elementos informativos escolhidos inicialmente dão conta de que ela realmente estava em casa sozinha. Quando apresentou o quadro do sangramento devido ao parto, devido a todas essas circunstâncias do crime, ela solicitou a ajuda de algumas testemunhas que já foram ouvidas no processo. Todavia, ficou verossímil, uníssono na boca de todos de que ela não permitia a entrada dentro da residência,
as pessoas que colaboravam com ela era da porta para fora, tendo em vista que, inclusive, uma das testemunhas só soube que ela estava grávida, ainda sendo familiar, no hospital. Então, a todo instante ela sustentou que não existia uma criança e que ela não estava grávida e que o sangramento dizia respeito a um mioma, efetivamente. Até que foram descobertas as circunstâncias, foi descoberto o feto, foi levado o feto ao hospital e todas as outras apurações realizadas pela Polícia Civil, que deu voz de prisão em flagrante, como disse, ainda no hospital, ocasião em que ela ficou internada e custodiada. Já com relação à mãe, ela apresentou algum histórico de problemas psicológicos ou passou por acompanhamento durante a gravidez, uma vez que os relatos indicam que ela tem escondido essa gravidez, doutor? Então, os elementos escolhidos através dos termos de depoimentos das pessoas que foram ouvidas, se foram muitas pessoas que foram ouvidas, ainda não revelaram um histórico com os outros filhos, certo? Existem alguns boatos na sociedade, mas das pessoas ouvidas, nenhum conseguiu confirmar algum tipo de histórico, seja de negligência ao tratamento dos outros filhos ou alguma outra situação. Isso não conseguiu ser colhido e colocado formalmente, está no papel, certo? Muito embora a gente saiba que existem boatos, mas efetivamente esse elemento informativo não foi produzido dentro do inquérito, o que diz e que comprova de que historicamente ela tenha já feito o mesmo, ou tentado fazer o mesmo com os seus outros filhos. O nosso colega perguntou aqui para o senhor se foi infanticídio, o senhor confirmou que sim. Conte para o pessoal que ainda não tem essa informação, e sei que felizmente são muitas, o que é o infanticídio e quem pode praticar. Veja só, o infanticídio é um tipo penal que foi criado como uma forma de adequar a um homicídio, certo? Quando a mulher que dá luz à criança, ela está em estado puerperal, logo após o nascimento do filho. Então, a mãe que mata o filho, a filha, sob influência desse estado puerperal, que é o estado puerperal, o puérpero, imediato, tardio, consecutivo, como se divide, logo após o nascimento, pode ser enquadrado no tipo de infanticídio, certo? Então, a grosso modo, para que a sociedade entenda, é como se fosse um homicídio, levando em consideração a condição especial de que a mulher está em estado puérpero e logo após o nascimento da criança, certo? Essa é a circunstância, é um crime próprio que a gente chama, ou seja, só a genitora poderia cometer essa infração penal. Já com relação a este fato, quais são os próximos passos dessa investigação, doutor? Então, o auto de prisão flagrante foi comunicado ao Poder Judiciário, ela vai ser submetida à audiência de custódia e as investigações vão continuar até fecharmos todas as amarras do caso e termos um relatório final indicando realmente todas as circunstâncias, todos os elementos de materialidade e de autoria que conseguimos relatar. Foi requisitadas as perícias na casa dela, foi requisitada a perícia necroscópica da criança, do bebê, que era um bebê do sexo feminino, e com os laudos a gente vai conseguir concluir toda a nossa investigação o mais rápido possível, como a gente tenta sempre ser, e comunicar ao Poder Judiciário para que ela responda pelos atos cometidos. Por eu estou contemplado. Obrigado, doutor. Bom, já com relação ao corpo da criança que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal? Perfeitamente. A gente acionou, fizemos as requisições dos exames periciais necroscópicos para sanarmos algumas dúvidas nossas relacionadas à efetiva causa, ao momento da morte, entre outras questões técnicas. O IML veio buscar, o DPT, né, através de sua seção, veio buscar aqui no Hospital Municipal de Jeremoabo, enquanto uma outra equipe se deslocou para fazer a perícia no local que a mãe estava em casa, no local que a gente chama de perícia do local de crime, certo? Laudo preliminar do IML, já tem algum? Ainda não temos os laudos, porque os exames foram realizados ontem, mas bem provável que o Departamento de Polícia Técnica, com sua brevidade e sua excelência de sempre, vai nos dar o laudo com todas as informações que a gente precisa para concluir nossa investigação e remeter ao Poder Judiciário. Então esse inquérito fica aguardando aí 30 dias para ser resolvido. Em verdade, por se tratar de réu presa, de suposta autora presa, visto que ela não é réu ainda, o prazo cai para 10 dias.
10 dias. E, todavia, a gente quer, antes disso, já concluir, que a gente está quase concluído o inquérito, com esse compromisso com a celeridade que a gente sempre tenta demonstrar para a sociedade de Jeremoabo. Após o ato praticado, ela deu entrada na unidade hospitalar de Jeremoabo. Psicologicamente, qual o estado de saúde dela, o psicológico dela? Então, o estado psicológico dela vai ser atestado efetivamente após uma análise multidisciplinar de psicólogo, psiquiatra, assistente social. Os médicos que a acompanharam não tenho propriedade técnica para falar, só as minhas impressões quando fiz a qualificação e interrogatório dela, e na ocasião ela confessou a prática da infração penal. Existiu, assim, algum momento em que houve alguma espécie de arrependimento deste ato dela? Isso, ela se mostra efetivamente arrependida pelas impressões que a gente tem, como disse, impressões que eu tive na qualificação e interrogatório, mas é algo que a gente não consegue fazer uma extração técnica desse tipo de arrependimento, até porque ela confessou de forma linear, contínua, sem choro, bem tranquila, entendeu? Muito embora aponte esse arrependimento, ela não esboçou um sentimento de profundo remorso. A minha impressão, como disse, a propriedade técnica é quem tem que ter psicólogo ou psiquiatra. Ok, conversamos então com o delegado. Para quem está em casa acompanhando o Blitz do Trovão, talvez tenha se perguntado qual o local que foi descartado esta criança e quem foi que encontrou, doutor? Então, o local que foi descartado foi ao fundo do quintal, junto a sacos de lixo. A criança estava estava acondicionada dentro desses sacos vizinho ao lixo da casa, junto com outros 2 sacos, tinha até uma tampa de isopor junto com ela. Descartada efetivamente no quintal. Quem encontrou foi a equipe de enfermagem e obstetra do hospital, que incansavelmente tentando ainda encontrar com vida, tendo em vista que as primeiras informações davam conta de que a criança, de que não existia criança, ela dizia que não existia criança, ela dizia que não estava grávida, o que acaba a influenciar ou a retardar a atuação médica. Porque tendo em vista que só foi descoberto que existia realmente uma criança em um parto após o momento em que ela fez a análise clínica e o médico identificou que ali tinha placenta, que ali tinha o cordão umbilical. E aí, efetivamente, volto a parabenizar a equipe médica e a equipe de enfermagem do hospital, que diligenciou o mais rápido possível e acionou a polícia o mais rápido possível, de maneira que a gente pôde dar a voz de prisão em flagrante. Aqui, volto a dizer, não viemos aqui em momento nenhum revelar a identidade dela, tendo em vista que a gente tem que prezar pelos preceitos constitucionais da pessoa que tem uma presunção de não culpabilidade. Não revelaremos a identidade, só os fatos que são tornados a público devido à necessidade e a todos esses boatos que estão correndo, para evitar qualquer tipo de contra-informação e de desinformação. Não vai ser revelado violado nenhum tipo de sigilo quanto à identidade, nem da criança, nem da vítima, nem o local onde aconteceu o crime. A gente agradece a participação do senhor e dizer que é um prazer tê-lo aqui na Blitz do Trovão. Esse canal também estará sempre aberto para que ações desta natureza sejam levadas ao conhecimento de Jeremoabo, do Brasil e do mundo. A satisfação é toda nossa, como disse, nosso combate é a desinformação e a tornar ao interesse da sociedade os fatos que foram ocorridos, sem efetivamente violar qualquer tipo de sigilo ou privacidade da pessoa que está sendo acusada, tão quanto da criança, tão quanto o bairro onde ela morava, tão quanto o local onde aconteceu o fato. A gente preserva todos esses dados, muito embora a gente tenha a obrigação de dar essa satisfação às informações públicas para evitar essa desinformação, essa contra-informação que a gente já viu, esses boatos já vimos sendo publicizados. Para você, blitzeiro e blitzeira, grande abraço e a gente volta a qualquer momento com novas informações. Reginaldo Alves, o Trovão Cinza da Notícia.